Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que tudo esteja bem. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo, estou aqui neste vídeo para dar continuidade à apresentação de widgets do Flutter. Então, de maneira rápida e produtiva, vamos ao conteúdo deste vídeo. Neste vídeo, trabalharemos os conceitos e necessidades de métodos e chamadas assíncronas em nossas aplicações. Vamos imaginar que a nossa aplicação seja essa engrenagem em execução o tempo todo. Nossa aplicação possui um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Podemos executar um processo, outro processo e um terceiro processo, um após o outro. Isso nós contextualizamos como chamadas síncronas, ou seja, uma instrução é executada após a outra. Para exemplificar o comentado há pouco, eu utilizei aqui o nosso arquivo main.dart e coloquei nele um método privado chamado métodos assíncronos e coloquei alguns prints exemplificando processos. O envio de dados, recebimento, persistidos, devolvendo um resultado para o cliente confirmando a resposta e a exibição da resposta ao usuário. Para a execução desse método, eu comentei a chamada nossa classe da aplicação e invoquei ele como primeira instrução do main. E aqui, para facilitar a visualização, eu colapsei a classe myApp. Vou aqui executar a nossa aplicação para verificarmos como ela se procede. Veja o console, uma instrução exibida após a outra, e praticamente de imediato. Aqui, no nosso método, não existe demora, porque nós estamos usando apenas o print. Mas em uma aplicação real, esse processo demora um pouco, porque vai ocorrer uma chamada ao servidor enviando os dados a ele. Aí depois que o servidor recebe, ele confirma que leu os dados. Mas como fica a nossa aplicação enquanto isso? Ela precisa continuar sua execução. Ou a aplicação exiba um widget, um desenho de que algo está sendo processado, ou ele permite que a execução da aplicação continue enquanto todo esse conjunto de operação não termina. Vamos trazer agora essa situação para uma página. Vamos simular uma página onde todo esse processamento precisa ser realizado. Eu vou aqui comentar a invocação ao métodos assíncronos e tirar o comentário do runApp. Vou aqui em widgets criar uma nova pasta, chamá-la de async. Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado async.dart. Vamos nele importar o material e eu vou criar aqui um stateful. Vou chamá-lo de async_widget. Vou retirar dele o construtor. Vou colocar aqui um scaffold. Dentro do scaffold colocarei um body. Dentro do body um column. Para a propriedade children colocarei um text field. E colocarei aqui um elevated button. Colocarei aqui uma função sem nada. E no child eu colocarei um text chamado processar. Aqui eu tiro esse parênteses fechando. Ok, gravado. Coloco uma vírgula a mais aqui. E em nosso main, na classe myApp, o home vai ser o nosso async_widget. Como eu mexi no main, eu preciso dar um hot restart. Lá temos o nosso processar e a caixa de texto, mas ela ficou aqui para cima. Então aqui no async, no column, eu vou colocar o main axis alignment para o main axis alignment center. Deixa eu colocar aqui a column e um padding também. Ficou um pouco melhor. Entre o elevated e o text field, vou colocar um sized box com altura de 30. Agora no onPressed do nosso elevated button, eu vou pegar esse nosso método aqui, vou copiar e vou trazer aqui para a nossa classe. E no onPressed dele, eu vou chamar esse método, deixando apenas o nome dele e não os parênteses, senão seria a invocação. Limpei o console e vou clicar no processar. Veja que todas as instruções foram executadas de uma única vez. Mas a gente sabe que esse é um processo demorado, que não ocorre dessa maneira. Então nós precisamos aqui trabalhar com programação assíncrona. Vamos verificar uma contextualização sobre isso. Em relação ao que eu comentei há pouco, verifique este vídeo ilustrativo. Recebemos um processo.
Só que ele não termina. Recebemos um outro, ele executa, um terceiro, ele executa, e depois o primeiro processo tem sua execução concluída. Isso nos demonstra que a execução do processo X, ela ficou para o futuro. Ela vai ser executada, estará sendo executada, mas a sua conclusão é algo que ocorrerá no futuro, e nós não sabemos quando este futuro acontece. E quando este futuro acontecer, aí a execução é concluída, com sucesso ou não, e então o processamento dela é encerrado. Vamos verificar como trabalhar com execuções futuras em Dart. Vamos começar a trabalhar com futuros aqui. Primeiro eu vou comentar esse nosso código e vou aqui criar uma variável que vai representar um futuro. Vou chamá-la de futuro e vou inicializá-la com uma instância de future. Para inicializarmos um objeto future, ele precisa de um argumento, que é uma função. Isso daqui basta para a execução do nosso futuro. Nós podemos dizer que o nosso futuro simplesmente vai retornar um true. Esta é a funcionalidade dele. Porém, aqui, nessa instrução, eu não estou executando o futuro. Eu apenas disse que o futuro existe, mas eu não o executei. Para eu executá-lo, eu preciso usar a variável que o tem e então dizer quando, usando o then, quando ocorrer o futuro, você vai receber um valor, porque ele está retornando true, e eu vou exibir aqui esse valor. Vou gravar, vou limpar o console e vou clicar no botão processar. Verifique. Apareceu o true. Nós poderíamos mudar aqui. Eu poderia dizer que quando esse futuro terminar, eu imprimo esse valor. Vou limpar o console e executar novamente. Ele executou, mas nós não tivemos a sensação de uma demora na execução. Para isso, nós podemos usar uma outra maneira de inicializar um futuro. Eu vou comentar esse código e aqui eu vou declarar o meu futuro novamente. Só que agora eu vou fazer uso de um factory constructor que ele tem, que chama-se delayed. Ele espera um objeto duration, que eu vou colocar aqui, o duration, e vou dizer que a duração dele será de 4 segundos. Existem várias opções de temporização aqui. E como segundo argumento, eu retorno uma error function, que vou pedir para ela retornar o valor verdadeiro. Eu posso, ao invés de utilizar a variável futuro e depois chamar o then dessa variável, eu já posso declarar o meu futuro e invocar o then logo após ele. Aí há a declaração do futuro e a execução dele. Eu posso aqui transformar a error function em uma função de bloco. Posso trabalhar com o valor, que eu sei que é booleano, if value. Posso colocar print enviando dados ao servidor. Caso contrário, eu posso dizer erro enviando dados para o servidor. Nós vamos mudar isso depois. Vou gravar, limpo o console e clico no botão processar. Veja, ele está demorando e executou. Mas eu poderia ter feito aqui uma situação diferente. Eu posso colocar aqui enviando dados para o servidor. E aqui eu posso colocar os dados recebidos pelo servidor. E aqui eu posso colocar os dados não recebidos pelo servidor. Vamos ver o que acontece. Limpei o console e vou executar. Veja, enviando dados para o servidor, que está depois da declaração, e depois os dados recebidos do servidor. Ou seja, essa instrução executou primeiro, enquanto essa ficou aguardando o seu término, que é uma duração de 4 segundos. Semelhante ao que vimos na ilustração anterior. Se você viu a playlist de persistência,
quando nós utilizamos o Shared Preferences, tivemos um futuro sendo retornado quando pegamos uma instância do Shared Preference. Se você não viu essa playlist, basta seguir a orientação do link mostrado acima. Em nosso exemplo, nós não estamos invocando nenhum serviço executado no futuro, mas sim criando uma situação futura para exemplificarmos. Vamos verificar a possibilidade de usar os futuros visualmente e não na console, né? Porque quando nós desenvolvemos uma aplicação mobile, nós queremos ver o resultado visualmente. Dessa maneira, abaixo do Elevated Button, eu vou colocar um outro size box e vou colocar um Circular Process Indicator. Verifique no emulador que ele fica aparecendo. Mas nós só vamos querer que ele apareça no momento em que nosso processamento futuro estiver acontecendo. Então existe uma condição para isso. E se existe uma condição, nós vamos usar um flag. Eu vou criar aqui uma variável boolean privada, vou chamá-la de está processando, atribuir o valor inicial de false para ela. E o meu Circular Process Indicator, vou envolver ele em um widget. Esse widget vai ser o visibility. E a propriedade visible desse widget vai ser o valor que nós tivermos em está processando. Coloco uma vírgula aqui. Veja lá. Como é falso, ele não está processando. Eu posso vir aqui agora e aqui logo no início do nosso método, como estamos usando um stateful, eu posso chamar o setState e dizer que o está processando recebe agora true. E eu preciso, depois que o processamento ocorrer, eu preciso dizer que não está mais processando. Então, dentro do método a ser executado no then do future, eu atribuo o false. Então vamos verificar aqui. Vou clicar no processar. Observe o emulador. Olha lá. Passou o tempo, ele sumiu. Então o efeito é melhor, não é? Nós estamos trabalhando aqui a situação de exibir um determinado dado, sempre contando que ele vai dar certo. Só que nós podemos ter uma situação em que durante a execução desse método ocorra um erro. O then, ele sempre vai executar quando houver um sucesso na execução do nosso futuro. E o nosso futuro aqui é simplesmente devolver o valor true. E nesse caso aqui, eu vou disparar uma exceção, que um throw, erro. Não precisa ter nenhuma exceção, só essa maneira. Vou gravar no emulador, clico no botão, veja lá. Ele não para de executar e nós tivemos aqui um erro. Veja aqui, ó, exceção não manipulada, com a mensagem erro. E ele não parou aqui, porque nós não capturamos a exceção. Então, dentro da chamada do filter, existe a possibilidade de nós adicionarmos uma instrução chamada catch error. Esse catch error, ele recebe o erro e podemos aqui exibir uma mensagem, por exemplo, print o erro. Coloco uma vírgula para ficar bonitinha a formatação. Deixa eu executar novamente aqui. Deixa eu limpar aqui o console. Olha aí, ele exibiu o erro. Mas vamos transformar isso daqui em uma função de bloco. Só que eu quero exibir para o usuário o erro que ocorreu. Então eu vou precisar de um text. Eu vou fazer um text da mesma maneira que esse visibility tem para o circular procession. Só que agora eu vou criar uma variável chamada string. Vai ser uma variável privada e eu vou chamar ela de resultado. Ela não terá valor inicial, então eu preciso dizer que ela pode ser nulável. Eu estou usando aqui o null safety. Então, se ela pode ser nulável, eu vou precisar aqui exibir o resultado desse processamento apenas quando ela não for nula. Eu vou inserir aqui agora um text que exibirá o que estiver na variável resultado. Só que se a variável resultado for nula, eu quero que ele exiba uma string vazia. Vou gravar e aqui, quando ocorrer o erro, ao invés de dar um print, eu vou chamar o setState e vou atribuir à variável resultado o valor que veio para o catch error como erro. E eu vou melhorar esse erro aqui, então, erro ao conectar com o servidor. Eu vou melhorar aqui o nosso text, vou colocar um style nele, text style, vou trabalhar a cor dele para ficar
vermelha, red, pronto. Não se preocupe, circular processing ainda não. Vou clicar no processar. Cliquei, verifique que passou o tempo que ele levou e ele exibiu o erro aqui que deu. Só que ficamos exibindo esse circular processing aqui. E a gente não quer. A gente quer que ele também, quando der erro, ele pare de exibir. Aí você fala, não, então a gente pode pegar o setState aqui e copiar ele aqui para baixo também. Isso resolveria. Você quer ver? Eu venho aqui e copio só esse dado aqui. Não preciso replicar o setState. Só a variável. Reiniciou, vou clicar no processar. Olha lá, ele terminou e deu o erro aqui. Só que eu não quero isso, né? Eu quero que esse está processando seja executado quando o futuro tiver terminado. E esse futuro pode terminar funcionando perfeitamente e pode funcionar com erro. Não tem problema, eu vou tirar ele daqui. Quando der certo, eu vou alterar a variável resultado. Resultado, colocar assim, dados enviados com sucesso. Isso daqui é um if-else. Deu certo, faz isso. Deu erro, faz isso. Observe que o then devolve um filter, o catError devolve um feature. Então agora aqui eu tenho uma chamada, um método, que ocorre quando o futuro acaba, independente de como ocorreu a execução. Ele chama when complete. Então eu posso aqui transformar o error function em um bloco e vou usar aqui o setState. Vou atribuir para o está processando o valor false. Vou gravar. Limpo o console e vou clicar no processar. Ó, e ele ficou exibindo aqui essa mensagem, que deu erro, porque nós estamos aqui com o troll. Eu vou mudar, eu vou colocar aqui antes do troll, eu vou retornar um true. Vou deixar o troll comentado. Vou executar, veja lá, dados enviados com sucesso. Vamos melhorar um pouquinho. Quando clicarmos no processar, nós temos que limpar a mensagem que estava aqui antes. Então aqui junto com esse setState, a gente vai dizer que a variável resultado recebe o valor nulo. Estamos trabalhando com valores nuláveis. E eu quero enfeitar um pouquinho. Eu quero que quando ocorra um erro, seja exibido em uma cor e quando não der erro, seja exibido em outra. Então posso usar mais um flag aqui. Posso usar aqui um bool chamado ocorreu erro privado, começando em false. Depois, logo que correu a inicialização do método que responde ao botão processar, eu vou atribuir também ao ocorreu erro o valor false. Eu vou aqui comentar o return true e tirar o comentário do throw, para darmos sequência aos experimentos. Aqui no catError, nós vamos colocar ocorreu erro igual a true. Aqui em nosso textStyle, eu vou usar um operador ternário. Tem gente que não gosta, mas eu acho muito interessante ele. Vou verificar se ocorreu erro é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu retorno red. Se é falso, eu retorno colors. Vou colocar aqui um green e vou pegar um shade dele de 900. Gravo, vou clicar no processar e vou conectar com o servidor. Vamos verificar aqui que ao processar, ele apaga a mensagem, retorna um erro ao conectar em vermelho. Eu vou mudar aqui agora, vou trazer o true para cima, tirar o comentário dele e comentar o troll. E no setState de sucesso, eu pego em resultado e atribuo o valor dados recebidos com sucesso. Clico no processar e está lá a mensagem em vermelho com a mensagem de sucesso. E aí, Dev, o que você achou dessa introdução a métodos e chamadas assíncronas? Você conseguiu compreender a contextualização de como as chamadas assíncronas ocorrem? Entendeu o que é um futuro? Abstraiu a situação de invocação a um futuro? Identificou a situação do futuro ocorrer com sucesso? De ocorrer um erro e de onde colocamos instruções quando ocorre o término da invocação futura, tendo sucesso ou não? Então, parabéns. No próximo vídeo, continuaremos a implementação em relação a métodos e chamadas assíncronas. Você verá que ainda há muito a descobrirmos. Vamos nos hidratar, tomar uma água, dar uma relaxada e já vamos voltar para o próximo vídeo. Bora lá?